pastor. Obrigado, irmão. Fique à vontade para trazer-nos a palavra do Senhor nessa noite. Graça e paz, igreja. Como na linguagem do apóstolo Paulo, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu resolvi, pensei, como a epístola de Paulo aos Filipenses tem 4 capítulos, dá para a gente, durante este ano, falar sobre a epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje eu fiz aqui um resumo do primeiro capítulo, epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e é conveniente que você fique aí com a sua Bíblia para ir lendo alguns versículos, né? Nós vamos ler o versículo 2, o 6, o 7 e mais alguns outros versículos. A epístola de Paulo aos Filipenses, que Filipo era a primeira cidade na Europa onde o evangelho ele tem acesso. Ou seja, o apóstolo Paulo está na Ásia e entra na Europa por Filipo, uma cidade romana, onde tinha um quartel general do Império Romano. A carta de Paulo aos Filipenses, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como o Senhor é a nossa alegria. E a carta aos Filipenses, a carta apresenta o Senhor Jesus como a nossa alegria. Alegria é difícil, porque Maria, a Virgem Maria, ela disse que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, dá uma ideia de que a alma é exatamente a interligação da materialização com o espírito, e o espírito é a centralização de tudo que se relaciona com Deus. E uma vez eu falava aqui que essa relação de Deus que se comunica com nós pelo nosso espírito, quando a gente vai retransmitir isso para as pessoas, passa pela alma como um centro de emoções, e nesse repasso da nossa experiência com Deus para pessoa a pessoa, nós podemos impregnar isso com o nosso pensar, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, Maria tinha plena consciência do seu chamado, Maria tinha plena consciência do caminho que iria trilhar. Maria sabia que estava recebendo de uma forma uterina o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, por intermédio dela, estava adquirindo a natureza humana, e ela sabia todo o sofrimento que ela iria passar, as dores, as perdas, o sepultamento, a cruz, mas tinha uma alegria que ela visualizava, a ressurreição e, como foi lido hoje aqui, o novo céu e a nova terra. Então, a alegria, como a gente vê aqui, nós vamos ver ao longo da carta, apesar da dor, do sofrimento, porque Paulo estava escrevendo aos Filipenses uma carta onde expressa a alegria, é exatamente a carta da alegria, e essa carta apresenta o Senhor Jesus Cristo como a nossa alegria. E ele estava na prisão.
Você numa prisão, você não, uma pessoa numa prisão, e por causa, logicamente, do Evangelho. Então, ele tinha uma dimensão superior, assim como Maria, sabia da sua consciência, das dores, do sofrimento, por onde iria passar. Paulo, já sabendo o que estava passando, o que iria passar mais ainda, mas nós vamos ver aqui que Paulo, é uma carta, das cartas de Paulo, é que tem menos teologia. A que tem mais teologia é Paulo aos Romanos, e nessa carta de menos teologia, um pouco mais assim, de conceituação teológica, que Paulo destaca na carta, é quando ele fala do sofrimento, do esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, assumindo a natureza humana. Então, Paulo aqui, ele escreve uma carta muito pessoal, não tem a formalidade, não tem formalidade. Ele a formalidade, porque nas cartas de Paulo, que ele faz questão de defender o seu apostolado. E aqui ele não diz que é apóstolo. Nós vamos ver logo aqui, nos primeiros versículos que nós vamos destacar. Então, é uma carta de menos teologia, é uma carta pessoal, é uma carta de um amigo para vários amigos. Hoje você deve ter digitado aí mensagem, quase e-mail não se usa mais, a não ser para documentos, tá? Mas quando você digita algumas mensagens para um amigo, há uma relação de calor, de sinceridade, de amor. Então, era Paulo escrevendo aqui um WhatsApp, né? Pessoal, filipenses, a viverem como cidadãos de uma pátria celestial. Porque os filipenses moravam em Filipo, que era uma colônia romana. E ele, preso lá em Roma, provavelmente em Roma, ele escreve essa carta despertando nos filipenses de que eles têm uma pátria celestial. Vocês vivem numa colônia romana, mas têm uma consciência da alegria, um cidadão da carta de Paulo aos filipenses. Em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 40, a gente sabe como é que a igreja foi criada, foi organizada, foi estruturada em Filipo. Interessante nesse texto bíblico é que a Bíblia diz que adorarão a besta quem nunca teve, desde a criação de todas as coisas, o seu nome escrito no livro da vida. Quem tem um nome escrito no livro da vida, quem creu no Senhor Jesus Cristo, se arrependeu, nasceu de novo e escreveu o nome no livro da vida, isso na nossa linguagem limitada, jamais, e Deus estará conosco até o dia da vinda dele. Então, essa é a promessa aqui do versículo 6. O versículo 7 diz o seguinte, 7, aos Filipenses, capítulo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, a confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Nas algemas, na defesa do Evangelho, não está nem falando
na defesa dele, é na propagação, na defesa da grandeza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e confirmação do Evangelho, a participação da graça. Porque a graça, a gente acha que a graça é só para a gente, porque crente não joga na loteria, né? Mas senão seria quando ganhasse na loteria. Mas não é. Até no sofrimento é pela graça de Deus. É difícil, né? Entender isso aí. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, Paulo está querendo dizer, mas olha, eu não estou preso aos problemas. O que acontece comigo, me levaram para prisão, me amarraram num tronco, mas o Senhor libertou, houve libertações espirituais, físicas, mas o que acontece comigo é para a grandeza do Evangelho. É um pensar diferente. É um pensar. Às vezes a pessoa pensa, eu estou falando daquele que realmente crente, tem a essência do Espírito Santo em si, e às vezes ele está sofrendo, mas é uma porta que é difícil, mas talvez seja uma porta que Deus está abrindo, não para a grandeza própria, mas para a grandeza do Evangelho. O versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entre Cristo e o lucro. Paulo só vivia entre Cristo e o lucro. O morrer é Cristo. Eu conheci um senhor que ele era doido para morrer. Ele era meu pai. Às vezes a gente... Aí eu cheguei a um ponto assim, aí depois, com muito tempo, a dor, o sofrimento, as coisas. Mas é isso mesmo, tem pessoas que, pela segurança da vida, pela profundidade de crer no Evangelho, essa convicção que Paulo tinha do Evangelho, para mim, tanto faz, morrer como viver. Se eu morro, é lucro, mas se eu não morrer, estou com Cristo. Aí ele disse, olha, para mim é melhor eu estar com o Senhor. Mas como eu sou útil para vocês, se eu ficar aqui, tá bom. Então, versículo 23. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, de morrer mesmo, né? E estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Observe, porque tem um pessoal por aí, diz que quando a pessoa morre, a pessoa só tem corpo, né? Não tem alma e não tem espírito. Morreu, apagou-se. Um dia vai ressuscitar. Se quando um dia for ressuscitado, aí vai ser julgado. Se for salvo, vai para o céu. Se não for salvo, vai ser destruído, aniquilado, desaparece, pulveriza, desaparece. Mas esse versículo, o versículo 23, fala em estar com Cristo. Estar com Cristo, isso quer dizer que o crente, aquele que é salvo, que nasceu de novo, que tem o nome escrito no livro da vida, que quando morre, passa a estar imediatamente com Cristo. Lógico que se nós formos ler, não é a dimensão celestial, mas é a certeza que está com Cristo. É o bem-estar. Eu chamo de a sala de espera do céu. E alguns vão para a sala de espera do inferno. Mas quem está em Cristo, ao morrer, ele já está com Cristo na certeza que está numa dimensão de alegria e paz.
E dos versículos para encerrar o 29, que fala sobre sofrer e crer. O versículo 29 diz o seguinte, deixa eu localizar isso aqui. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Isso a gente não gosta muito de citar, né? Tem duas coisas que foram concedidas a nós. Esse versículo a gente gosta de pular, não gosta de ler. Vou lendo porque vos foi concedida a graça, foi concedida a graça a nós, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Não é somente crer, mas é padecer por Cristo. Então, é o sofrimento por Cristo e o crer em Cristo. Paulo ensina que tanto o sofrimento como a fé, irmãos, são dons de Deus. É difícil. Tanto o sofrer como o crer, se a pessoa sofre e continua crendo, é dom de Cristo. Porque muitos abandonam. É a crença que cresce entre espinhos, aquele que não prossegue. Mas se supera os espinhos, se supera os pedregulhos, a aridez da terra, e mantém a firme convicção que um dia o Senhor voltará, ou pela morte, que é a ida, ou pela vinda do Senhor, estaremos para sempre com o Senhor, isso é graça. Isso é graça. Então, dito isto, vamos ver 3 aplicações do que a gente refletiu. Primeiro, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a autoridade é diretamente proporcional a quê? No primeiro versículo que a gente leu, a servidão é ser servo. A autoridade, ela é dada mediante a nossa servidão. A nossa servidão. Ou quando a gente passa a ser servo para servir as pessoas, ao reino, a grande. Porque na tentação do Senhor Jesus Cristo, Satanás quis levá-lo a transformar pedras em pães. Exagero, né? É o abuso do poder. Pular para que os anjos sustentem, esse abuso de privilégios. E o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Então, se qualquer atividade, se a pessoa supera essas coisas, então nós superamos na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira aplicação desses textos, resumindo, que nós queremos deixar, primeiro, na igreja, de uma maneira geral, na igreja universal do Senhor Jesus Cristo, a autoridade é diretamente proporcional à servidão. Quanto mais se serve, mais autoridade é. Amém? Outra aplicação. Nunca sejamos, porque a palavra diz que o Senhor estará conosco até a consumação de todas as coisas. E nós queremos destacar, aplicando isso para as nossas vidas, nunca sejamos velhos, nunca sejamos idosos, para não usar a graça de Deus. Nunca sejamos velhos demais. O aniversário essa semana, 76 anos. Nunca sejamos velhos demais, idosos demais, para não usar a graça de Deus. Aí, como é que está o irmão? O irmão está bonzinho, está bem, está tranquilo. 90 anos, a química do corpo já passou,
as articulações não dão mais funcionamento. Agora eu estou tirando ela, não estou mais colocando. O tempo não apaga pecado, irmãos. O tempo não apaga pecados. Então é por isso que nós estamos dizendo, nunca sejamos velhos demais para não usar a graça de Deus. Por quê? Porque tempo não apaga pecado. Tem que ser confessado, tem que ser transformado, tem que ser uma nova pessoa no Senhor Jesus Cristo. E outro ensinamento que a gente pode tirar desse capítulo 1 da carta aos Filipenses é que, na aplicação para a vida, crente não tem imunidade contra problemas. Não tem. A igreja não tem um tribunal superior federal que lhe dê imunidade contra problemas. O que é que a igreja tem? O que é que o crente tem? Tem graça. Essa vida é difícil, eu sempre gosto de ter. Ela é extremamente sofrida, difícil. E tem pessoas que têm a grande habilidade de tornar ainda mais difícil. No lugar de suavizar, de facilitar, complica. Complica. Então, mas a doença, a dor, o sofrimento, a gente não tem imunidade. É lógico que o crente tem uma probabilidade maior de ter uma vida com menos problemas, não fuma, não bebe, tem uma saúde melhor, vive mais saudável, coisas desse tipo. E tem uma série de coisas, uma série de possibilidades de ter uma vida menos sofrida que muitas outras pessoas. Mas pelo Evangelho, pela grandeza do Evangelho, o sofrimento, né? Não há imunidade, mas é pela graça do Senhor que a gente supera, visualiza um horizonte alargado, caminhamos e vivemos na grandeza do Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, ponto de afirmação. Assim como Paulo, ele incentivou a igreja lá em Filipe, a ter o sentimento, a grandeza cristã, uma realidade de fé pelo Espírito de Deus, que eles não viviam ali numa colônia romana, mas que eles não podiam perder a dimensão, de que eles eram cidadãos de uma pátria celestial. Hoje nós não temos perseguições assim, né? Alguém ali chegar aqui e prender porque nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, não temos esse problema. Mas como ponto de afirmação, encerrando, como vivemos numa colônia não romana, mas numa colônia do secularismo, porque o grande problema hoje não é a perseguição frontal, é a perseguição secularizada, da relatividade, das coisas relativas. Então, como vivemos numa colônia do secularismo, a palavra de Deus nos motiva a vivermos como cidadãos de uma pátria celestial. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê essa convicção de fé e de vida e sejamos sempre vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Amém?